sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje eu estou aqui com a presença ilustre, o Sabino Júnior. Que ninguém conhece, né? Tão conhece. ilustre assim. Ele é ilustre sim, ele é o apóstolo profeta das escolas. Aleluia! Ele é da MPC. Fala um pouquinho de você aí pra galera te conhecer, Bino. E aí, gente? Tudo bom? Muito prazer. Meu nome é Sabino Júnior. Eu tenho 28 anos. Não parece, né? Carinho de baby aqui e tal. Sou casado há 1 ano e 8 meses com a linda e a maravilhosa da Mariana Soares, né? Já fazendo um mexão para o casamento ficar melhor. Sou psicólogo e participo da MPC, sou voluntário da MPC, que é Mocidade para Cristo. E lá a gente tem um projeto chamado Escola da Vida. Então a minha paixão é participar da Escola da Vida e dar palestra para adolescentes lá. Tá vendo? Ó, falei que ele era uma pessoa ilustre e profeta das escolas. Então, Bino, eu trouxe o Bino aqui, que ele tá com um projeto muito legal, que já é o tema desse vídeo, que você pode estar vendo aí embaixo, que é o que os filhos gostariam de falar para os seus pais. Cara, o que você, hein, na moral, o que você gostaria de falar pro seu pai, pra sua mãe, mas você não tem coragem? Ou às vezes até falou, mas eles nem deram crédito. E é algo que eu creio que muita gente não tem coragem de falar, tem coisas que são feridas da infância, da vida, e que não tem coragem de falar, que não tem coragem de colocar pra fora, e por não falar, às vezes acaba gerando problemas ainda maiores, e eu amei essa ideia. Quando o Bino me falou, eu falei, vem aqui amanhã pra gente gravar um vídeo pra gente falar disso, porque eu tenho certeza que vai mudar muitas vidas e que vai ajudar muitas pessoas. Então, quando Deus colocou esse projeto no meu coração, foi muito engraçado, porque foi em 2006, gente, quando meu pai me convidou para pregar no encontro de casais. 200 casais, imagina, 400 pessoas. Eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu comecei a orar, perguntando, Deus, o que eu vou falar? E aí, como eu tinha muito contato com os meus amigos adolescentes que gostariam tanto de que seus pais, que estavam na igreja, soubessem de algumas coisas, falei, cara, eu vou falar sobre o que todo filho gostaria de falar para os seus pais, mas não tem coragem. Então, desde aí, eu tenho dado palestra em escolas e tenho recebido muitos adolescentes e jovens em consultório, que eu gostaria tanto que eles tivessem coragem de passar e falar alguma coisa para os pais. Então, tenho vivido essa fase, tem sido brilhante. E até na escola, né, nas escolas e igrejas, eu tenho dado palestra junto com meu pai. E tem sido muito legal, porque a ideia é, eu sou advogado dos filhos, né, o que todos os pais têm que saber, e ele é advogado dos pais. Então, quer ver um exemplo? Por exemplo, assim, comparação. Você gosta? Você gosta quando seu pai fica, meu filho, vai estudar porque seu irmão já passou no concurso, seu irmão já sabe o que quer da vida, você não. Cara, isso é... Isso mata, isso é a pior coisa da vida. Não, então minha mãe, espero que ela esteja assistindo, viu, mãe? Você me traumatizou, brincadeira. Mas minha mãe falava muito assim, porque o filho de fulano estuda 10 horas por dia, você tem que estudar mais. Eu comecei a entender, depois que eu fiz psicologia e tal, e lidando com pais, que a intenção deles é boa, né? De referência, de, poxa, olha, o cara tá estudando. Mas sem perceber, os pais acabam anulando a identidade do filho. De repente o filho não é a pessoa que vai estudar 10.000 horas, mas é a pessoa que ela vai ter uma boa percepção e vai ser uma ótima blogueirinha, por exemplo. Né? Você não vai precisar estudar 10.000 horas por dia para ser uma blogueirinha excelente. Mas isso não quer dizer que não tem que estudar, tá, gente? Me entenda. Tem que estudar. Você tem que ler, você tem que pesquisar e tal. Quando eu falo de estudar, eu tô até mencionando, pelo menos aqui em Brasília, rola muito essa pressão pro concurso público. Que é bitolado, né? todo mundo, Então, concurso público, as pessoas só pensam em concurso público, isso até me incomoda. Exatamente. Um tema. E aí é legal porque meu pai vai proteger os pais, né? Ser advogado dos pais, e ele vai falar, não, legal. Mas sabe o que todo pai odeia? Quando o filho compara o pai. Porque o pai de fulano é mó legal, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E aí a gente vai vendo que coisas parecidas, né? O que todo filho gostaria de falar, o que todo pai gostaria de falar. E no final das contas a gente vai tirar até uma conclusão de que há uma... Caraca, me fugiu o nome. 3 horas depois. Conflito de gerações, né? Muitos pais, você já teve seu pai que falou assim, olha, rapaz, eu na sua idade, eu já trabalhava, eu já vendia laranja, fazia um monte de coisa, você só precisa estudar, tirar boa nota e não tira? Isso é um conflito de gerações. Seu pai ainda não entendeu que o mundo mudou.
Então, eles ainda têm uma mesma perspectiva, uma mesma consciência de quando ele era adolescente. E não percebeu que o filho dele está em outra era. Caramba, muito real. A minha mãe, ela sempre fala, tipo, porque quando eu tinha a sua idade, eu fazia as coisas, não sei o quê. E, cara, tipo, eu tô vivendo outro tempo, outro mundo. E às vezes os pais não entendem isso. Às vezes, tipo assim, mas não faz isso essa hora. Me faz lembrar até aquelas coisas de vó, tipo, não come manga com leite. Tá ligado? Tipo, essas coisas. E geralmente essa coisa da comparação é algo que traz muita ferida. Uhum. Eu tenho lidado com alguns jovens que sempre falam, cara, mas a minha mãe me compara com os meus primos, me compara com os meus amigos, me compara com todo mundo. Só que eu sou diferente e eu vivo um processo diferente do deles. Então isso confronta muito a identidade da pessoa e causa uma ferida. Às vezes a pessoa vai ficar mais reprimida porque fala, mas aquela pessoa que minha mãe tá me comparando, ela admira e ela não me admira. Exato. E às vezes, sem perceber ou percebendo, a pessoa vai tentar ser alguém que ela não é. Né? Então, para conquistar a admiração do meu pai ou da minha mãe, que fala tanto de fulano, eu começo a perceber o que fulano faz e forço ser uma pessoa que eu não sou. E aí você vai entender de identidade que Deus não te criou para ser como fulano, você é único. Então, eu acredito que é algo que a gente precisa falar muito, né, sobre isso, sobre essa relação de pais e filhos, porque, sem dúvida alguma, vai te ajudar também para uma relação mais pura e sincera com Deus. O propósito de Deus é a família. E nós temos que ter uma família estruturada. A gente tem que estar bem resolvido dentro da nossa casa, porque do que adianta a gente fazer tanta coisa lá fora, presente em tantas outras coisas, se a nossa casa tá tudo errado, se a nossa casa não tá nos eixos. E é muito importante essa transparência. Cara, tipo, é muito importante você ser transparente com seus pais, com sua mãe, pelo aquilo que você sente, porque às vezes ela tá fazendo algo que ela acreditou, que ela foi criada assim, que culturalmente ali na época dela aquilo tava certo, que não tá funcionando pra você, e se você falar pode mudar. Às vezes você vai ficar preso em algo que você tá vivendo que não deveria estar acontecendo, porque você não tem coragem de se expressar. E os seus pais são a sua família, a galera que te conhece, que tá ali todos os dias com você. Então você deve ter sim essa liberdade, embora muitas pessoas não tenham, o que é um problema bem grande. Verdade. Quer ver um outro exemplo do que eu tenho recebido muito? Inclusive eu disponibilizei um link, né, que provavelmente vai estar aqui embaixo, não sei se é aqui. É tudo blogueirinho, né, gente? Tô aprendendo com a Ju, né, tô vendo muito e tal. Mas que esse link, a ideia é justamente você escrever o que você gostaria de falar para o seu pai ou para sua mãe, mas não tem coragem. E o legal é porque você não precisa se identificar, não precisa falar quem é você, apenas escrever a sua história. Porque eu comecei a entender, e eu quero escrever um livro sobre isso, que talvez a sua história vai salvar uma outra família. Né? E isso é muito legal, porque a gente vai aprender um com os outros. Então, uma coisa que eu tenho recebido muito de depoimento dessa galera, principalmente de adolescentes, que é uma indagação que os pais precisam saber. Porque eu tenho certeza que eles teriam uma resposta para isso. Que é, pai, mãe, se eu deixar de ir para a igreja, você vai deixar de me amar?